Mateus capítulo 7, nós chegamos na reta final do Sermão do Monte. Hoje nós vamos estudar do versículo 13 até o versículo 23. Mateus 7, de 13 a 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita. Misericórdia? Eu não tive não, né? Misericórdia, desculpa. Já achou? Achou? Tá, desculpa, viu, pela minha falta de misericórdia, irmão. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, nos auxilia, ó Pai, por meio do teu Santo Espírito, a compreender esse texto. Senhor, nós queremos ser sábios, nós desejamos que a tua bondade, a tua justiça, a tua misericórdia, todos os teus princípios, ó Pai, estabelecidos na tua palavra, sejam claros a nós, para que nós possamos viver uma vida que te agrade. Nós sabemos que somos falhos, nós sabemos que por diversas vezes erramos no cumprimento das tuas ordenanças, mas clamamos a ti por misericórdia, Pai, e por auxílio. Nos ajuda a vivermos uma vida que glorifique o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deixe sentar. Quão difícil é para você entender que ser crente não é uma coisa fácil? Hoje em dia, está difícil as pessoas entenderem isso. Principalmente porque tem se criado uma cultura onde a pregação do evangelho prega outra coisa que não é o evangelho. Portanto, existe uma grande quantidade de pessoas sendo enganadas, achando que vivem o evangelho sem viver o evangelho. E elas vivem o evangelho e comemoram o evangelho, porque na verdade o evangelho que elas vivem nada mais é do que o cumprimento da sua própria vontade. Nós vemos hoje igrejas que abertamente defendem pecados terríveis, mas vivem como se nada estivesse acontecendo. Vivem clamando aos quatro cantos dos ventos, dizendo que eles fazem o que deve ser feito. Acontece que nós não somos baseados no que nós sentimos. A nossa facilidade em seguir a Cristo não está baseada na nossa força, na nossa própria capacidade, mas sim em nos submetermos à vontade do Senhor. Quando nós vemos a carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, ele nos ensina isso. Ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Existe um preceito crucial para que eu possa vencer as dificuldades das tentações impostas por Satanás, pela minha própria vontade pecaminosa. E essa vitória só vem por meio da sujeição ao Senhor. Portanto, o Senhor Jesus Cristo dá início a essa reta final aqui do Sermão do Monte, falando que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A primeira verdade que eu gostaria de enfatizar nessa noite é, muitas vezes, se você vê muita gente dizendo que algo é fácil, que algo é simples, que todo mundo consegue,
coloque 1, 2, 3 pés atrás. Quando a gente fala principalmente sobre o processo de obediência ao Senhor, esteja mais precavido ainda. Entendam, nós somos salvos pela graça. Nós somos santificados por força da graça. Se hoje nós temos condições de dizer, Senhor, eu quero me entregar a Ti, se eu posso dizer que eu estou arrependido do meu pecado e por isso eu vou servir-te, tudo isso é fruto da graça de Deus. Portanto, eu não posso dizer que existe uma coisa que é simples nesse processo. Afinal de contas, se fosse simples, eu conseguiria por conta própria. Se fosse simples, eu não teria pecado. E se eu não tivesse pecado, realmente eu teria acesso à presença do Senhor. Acontece que quem de nós nunca pecou? Todos nós, evidencialmente, sabemos que somos pecadores. A nossa vida comprova isso. Se nós mesmos, crentes no Senhor Jesus Cristo, por mais que faça muito tempo que sigamos a caminhada cristã, nós sabemos que falhamos diversas vezes para com o Senhor. E se não fosse a sua graça, seria impossível que nós pudéssemos chegar até a presença de Deus Pai. Portanto, Jesus diz, vocês precisam entrar pela porta estreita. Porque o caminho da perdição tem uma porta larga, tem um caminho que ele é espaçoso. E a grande maioria, a grande multidão das pessoas estão seguindo esse caminho. São poucos aqueles que estão andando na direção contrária. Porque para que isso aconteça é necessário que os nossos olhos sejam desvendados, que nós sejamos alcançados pelo Santo Espírito do Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. No versículo seguinte, Jesus diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação, e poucos há que a encontrem. Então, entenda, ser crente é difícil. Ser crente é difícil. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, quanto mais nós conhecemos quem Ele é, quanto mais nós conhecemos a vontade do Senhor, tão mais difícil se torna seguir a Cristo. Porque entender coisas superficiais, como, eu preciso dar prioridade a um culto do que a um jogo de futebol, isso é o simples da fé. Isso é coisa pouca. Entender que eu devo me vestir de modo decente, isso é coisa pouca. Mas quando começa a se falar sobre o processo de abrir mão dos nossos próprios desejos, da nossa própria vontade, modificando os nossos sentimentos, controlando as nossas vontades, a coisa começa a ficar mais séria. Quando o desejo de Deus pela nossa obediência diz respeito não somente àquilo que é feito exteriormente, mas também àquilo que é feito na nossa mente, a coisa começa a ficar mais séria. No próprio Sermão do Monte, como nós já vimos, o Senhor Jesus exemplifica a compreensão errônea que os doutores da lei tinham sobre a sua própria justiça. Nós vemos lá que eles achavam que eram alguém que seriam aceitos pelo Senhor porque eles cumpriam os 10 mandamentos. Então, na cabeça deles, eles dizem assim, olha, eu nunca matei, então estou cumprindo esse mandamento. E o que Jesus ensina para eles? Se eu mirar contra o meu irmão, eu já estou cometendo assassinato. Eles diziam, olha, eu nunca cometi adultério, porque eu não me deitei com nenhuma mulher que não fosse a minha. O que Jesus diz? Se você olhou para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou no seu coração. E o tempo todo Jesus vai levantando novas questões, demonstrando que aquilo que eles imaginavam que era fácil seguir, e que portanto eles estavam seguindo, não correspondia à vontade do Senhor. O padrão de Deus era ainda mais elevado do que eles imaginavam. Por isso, estreita é a porta, apertado é o caminho, poucas são as pessoas que estão dispostas verdadeiramente a conhecer a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus e seguir a vontade de Deus. E as pessoas que fazem isso por meio da graça de Deus. No final das contas, aqueles poucos que entram pela porta estreita, aqueles poucos que continuam seguindo até o final no estreito caminho, estes trarão glória ao Senhor, porque eles dirão, Senhor, se eu cheguei até a Tua presença, se eu cheguei até aqui, isso demonstra que a Tua graça me sustentou. Nós não receberemos a glória, Deus receberá a glória no final de todas as coisas. Por isso, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, é dito, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente da parte de Deus, não vem das obras para que ninguém traga glória para si mesmo. A glória sempre será para o Senhor, mas entendam, versículo 10 complementa dizendo, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A obediência, portanto,
é o fruto daqueles que estão andando no caminho estreito. Eu quero perguntar para você, a vida com Cristo tem sido uma vida simples ou uma vida de luta contra a própria vontade? Você tem se sentido confortável achando que já venceu? Que você está inabalável nas tentações, que você é capaz de vencer todas elas? A própria palavra do Senhor diz que você precisa ter cuidado. Cuidado, porque aquele que pensa estar em pé, olha para que já não esteja caído. Muitas vezes é no momento em que nós nos damos de mais confiança na nossa própria força, que nós veremos que se não for a graça do Senhor nos sustentando, nós estaremos fracassados. Nós nos entregaremos à nossa própria vontade. E não importa quantas vezes ou quanto tempo eu passe tendo vitória sobre um pecado, se eu não entender que eu preciso da graça e da força do Senhor Deus para resistir ao pecado, no dia que eu achar que sou autossuficiente, no dia que eu achar que estou forte demais, esse vai ser o dia que eu caio. E as coisas são sutis. Talvez você tenha lutado durante muito tempo contra determinado pecado, e por ter vencido tantas vezes um pecado que antigamente era corriqueiro na sua vida, você comece a escutar a tentação de Satanás e dizendo na sua mente, no seu coração: você já batalhou demais, você já venceu demais, se você fizer agora está tudo certo, é só uma vez, é pouca coisa. Mas entenda, a nossa vida é uma luta eterna contra o pecado. Nunca será pouca a nossa pecaminosidade, porque um único pecado que seja desagrada ao nosso Deus, um único pecado que seja entristece o nosso Deus. Se nós tivéssemos cometido só um único pecado, nós ainda assim precisaríamos que o Senhor Jesus Cristo morresse no nosso lugar. Portanto, olhar para o caminho que temos a seguir com Jesus Cristo é olhar para um caminho difícil, apertado, sem comodidades. Por isso eu quero incentivar vocês. Olhem o próprio caminho que vocês estão trilhando com Cristo. Será que as coisas não estão normais demais não para você? Será que você não já está achando que chegou num patamar de santidade e que, portanto, não precisa avançar? Tome cuidado. Se o caminho está ficando largo, se o caminho está ficando fácil, muito provavelmente você está caminhando pelo caminho que não é o caminho da vontade do Senhor. E ele faz um novo alerta. No versículo 15, ele manda que as pessoas tomem cuidado com aqueles que vão ensinar o caminho errado. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Qual é a principal característica do profeta? O profeta é aquele que fala não da sua própria parte, mas da parte de Deus. Os profetas nos tempos antigos, eles levavam mensagens ao povo de Deus, ou então a nações que o Senhor queria falar com elas, e levavam aquela mensagem. Muita gente acha que profeta é só aquele que prediz uma coisa sobre o futuro, mas não. Mesmo no Antigo Testamento, coisas que estavam acontecendo eram exortadas por intermédio dos profetas. Nos nossos tempos, quem são os profetas de verdade? Não são aqueles que ficam dizendo o CPF ou o telefone da pessoa que está no culto, não. Essa pessoa não é profeta, não. Profeta é aquele que estuda a palavra de Deus, compreende a palavra de Deus e expõe a palavra de Deus para o povo de Deus. Esse é o profeta. Então Jesus está dizendo, tome cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm até vocês com uma aparência exterior que vai convencê-los. Mas só que aquilo que eles têm dentro de si demonstra que eles são lobos devoradores. E aqui entra o grande perigo. Muita gente comete o erro ao tentar entender esse texto da seguinte maneira. Jesus está dizendo que os falsos profetas exteriormente ou aparentemente parecem com ovelhas, mas interiormente são como lobos vorazes, lobos devoradores. E aí ele diz no versículo 16, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Ele continua, assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Vamos lá. O foco de um profeta está na aparência dele, no modo como ele se porta ou no que ele fala? Qual é a ênfase de um profeta?
naquilo que ele fala. E justamente por isso, Jesus está dizendo, os falsos profetas vêm parecendo com ovelhas. Irmãos, entendam, até mesmo Deus tem um dom de discernimento de espíritos, que Ele diz que concede aos seus servos. Por que é necessário um dom de discernimento de espíritos? Porque existem aquelas pessoas que falam por Satanás, dizendo que estão falando por Cristo, em uma pele de cordeiro. Aparentemente eles estão falando coisas maravilhosas, aparentemente eles estão falando coisas que agradam a Deus, mas no meio de todo aquele ensino tem peçonha, tem veneno, e que começa a gradativamente levar pessoas para distantes da vontade do Senhor. E nos nossos dias, isso é mais do que comprovado. Como nós vemos, se concretizando aquilo que a palavra do Senhor nos diz, que nos últimos dias, os homens não suportariam a sã doutrina, a doutrina saudável. Eles iriam ficar incomodados com a pregação da doutrina saudável. E o que eles iriam fazer? Eles iam procurar falsos mestres, falsos profetas, que ensinassem justamente aquilo que eles queriam ouvir, aquilo que eles queriam escutar. E Jesus está dizendo, tomem cuidado. Gente, uma grande característica do falso profeta é que ele vai sempre levar você a achar que a caminhada com Cristo é mais fácil do que ela realmente é. Não, está ficando fácil porque você é vencedor. Está ficando fácil porque você é mais raro do que o ouro puro de Ofir. Está ficando fácil porque você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, mas só que se não fosse a qualidade desse espelho aqui, não teria refletido tão bem. Você é o centro do coração de Jesus Cristo. Você é que faz com que Cristo tome iniciativas pelo amor que Ele tem a você. Você é capaz de pegar a borracha e apagar a história que o Senhor está escrevendo com lápis. Você é o cara, você é a pessoa. Entenda a sua preciosidade, entenda quanto você é valioso. Irmãos, quando Deus diz que nós somos valiosos, Ele diz, sabe de quem que vocês são mais valiosos? Do que o animal. Lembra que a gente viu aqui em Mateus 6? Mais do que os pássaros, mais do que as plantas. Mas os falsos profetas não querem que você pare por aí. Eles querem falar exatamente a mesma coisa que a serpente falou lá no jardim. Você precisa ser como Deus é. Deus não quer que você coma dessa fruta, porque Ele sabe que você vai ser igual a Ele. E hoje nós temos muitos e muitos falsos profetas que estão dizendo, você é como Deus. Mas eles falam dessa maneira, eles permitem que todos percebam, e assustadoramente falando, existem aqueles que falam descaradamente na frente de todas as câmeras, mas a grande maioria está velada, lobo em pele de cordeiro, levando pessoas para o caminho largo, enquanto acham que estão caminhando no caminho estreito. Por isso Jesus está falando, acautelai-vos. E o que é acautelar-se? Tome cuidado. Tome cuidado. Eu lembro que uma vez a minha mãe me disse uma coisa, lá no Amazonas, quando tem uma chuva rápida ou só uma neblina, o barro que tem lá, ele fica muito escorregadio. Mas se chover muito, ele vira tipo uma cola. E aí eu lembro uma vez que a minha mãe disse assim, tome cuidado para você não escorregar e sujar a sua roupa. Tinha acabado de neblinar. Ela terminou de falar, eu botei o pé na lama e levei uma queda. Por que eu levei a queda? Porque eu não ouvi o tome cuidado. E não ouvi não no sentido de que eu não tinha escutado a minha mãe falar. É de que eu não levei em consideração o que a minha mãe falou. Parece pouca coisa. Mas entenda, se nós desobedecemos aquele a quem vemos, se nós somos capazes de desapontar os nossos irmãos que estão nos aconselhando a nos afastarmos do pecado, tanto mais nós somos capazes de não considerar o chamado do Senhor à atenção, o chamado do Senhor ao cuidado. Porque o Senhor Jesus Cristo não aparece toda a vida aqui na minha frente, em carne e osso, para dizer, tome cuidado com aquele fulano de tal ali, ele está te pregando uma mensagem que não é minha. Não aparece, mas ele deixou a sua palavra registrada. Portanto, se eu amo a palavra de Deus, se eu creio que ela foi inspirada e ela é útil para repreensão, para correção, para que eu tenha vida, para que eu viva uma vida de piedade, eu preciso não somente saber
o que é dito lá. Eu preciso aceitar e viver o que é dito lá. Porque se eu não aceitar e não viver o que é dito, qual a consequência? Eu serei enganado pelos lobos em pele de cordeiro. De certa maneira, irmãos, um pastor que verdadeiramente ama a palavra do Senhor, que quer ensinar verdadeiramente a igreja que pastoreia, nós ficamos aflitos hoje com a internet. A internet é um local tanto que pode ser uma grande bênção, como pode ser uma grande cilada. Ao mesmo tempo que hoje você tem a oportunidade de escutar mensagens de excelentes pregadores, homens que verdadeiramente amam a palavra de Deus, que instruem o seu povo por meio da sã doutrina, ao mesmo tempo você tem acesso a homens descritos como este, lobos em pele de cordeiro. Outro dia eu estava lá em casa e estava rolando a página de atrações da Netflix. Estava lá tentando escolher um documentário e tudo mais. De repente eu vejo um vídeo lá, uma série, eu não sei se era uma série, não abri para ver, daquele Dave Leonardo. Aquele cara é aceito em todo tipo de ambiente. Por quê? Ele não fala nada de confrontação. Ele fala muita coisa que é verdade. Ele fala muita coisa que realmente está na Bíblia. Mas esse é o grande perigo do falso mestre. Enquanto ele fala muitas verdades, no meio daquelas muitas verdades existem grandes mentiras diabólicas que conduzem as pessoas para longe da vontade do Senhor. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Atualmente, uma das seitas que mais tem se valido disso é a seita dos adventistas do sétimo dia. Como é que eles têm feito para atrair várias pessoas para dentro da seita? Vamos chamar todo mundo de irmão. Os batistas são meus irmãos. Os presbiterianos são meus irmãos. Os pentecostais são meus irmãos. Eles saem chamando todo mundo de pentecostal. E eles falam daquilo que nós pensamos em comum. Mas eles esquecem de contar as grandes heresias que são ditas dentro do adventismo do sétimo dia. Por exemplo, você sabia que para eles o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente? Você sabia que para eles não foi consumado como Jesus disse que foi consumado? Para eles, Jesus iniciou o que eles chamam de juízo investigativo. Atualmente, inclusive hoje, Jesus está lá no céu, investigando, passando a limpo todos os pecados de todas as pessoas e vendo se não ficou nada ainda por pagar, não tem nenhuma dívida ainda que precisa ser paga. Jesus está fazendo isso hoje. No dia que ele finalizar tudo isso, ele retornará. Você já escutou falar disso? Você sabia que os adventistas pregavam uma coisa como essa? Você sabia também que os adventistas creem que Satanás é corredentor com Jesus Cristo? Sabia disso? Que eles pegam a imagem do Antigo Testamento, dos dois bodes que eram utilizados no dia da expiação, e eles dizem que aqueles dois bodes não representam ao Senhor Jesus Cristo somente. Eles dizem que aqueles dois bodes, um representa a Cristo e o outro representa a Satanás. O bode que foi imolado representa a Cristo. E o bode que era liberto para o deserto, para morrer no deserto, era Satanás. Entendam? Os dois bodes lá representavam o Senhor Jesus Cristo. Mas não, eles acreditam que Satanás é representativo naquele momento. A culpa do nosso pecado tem que ir sobre alguém. E a culpa do nosso pecado não foi sobre Cristo, porque Cristo era perfeito. Calma aí. E os dois bodes que eram ditos lá no Antigo Testamento não eram perfeitos, não? Para ser colocado naquele sacrifício, eles não tinham que ser perfeitos? A partir do momento que você decidiu falar que os dois bodes são um Cristo e outro é Satanás, você está dizendo que Satanás é o perfeito também Cordeiro de Deus para levar o pecado para longe. Mas você já escutou falar disso? Acredito que não. Sabe por quê? Porque são lobos em pele de cordeiro. Então você pega um homem inteligentíssimo como Rodrigo Silva, por exemplo, um homem altamente capacitado, erudito, que fala muita coisa empolgante. Quando ele fala dos achados arqueológicos que comprovam a narrativa bíblica, é maravilhoso ver aquilo. Lobo em pele de cordeiro. Lobo em pele de cordeiro. Entendem, irmãos?
Não é que tudo que eles falam é mentira, não. Tem muita coisa que eles falam que é verdade. Tem muita coisa que eles falam que é bíblico. Mas no meio daquelas verdades, eles vão incutindo mentiras diabólicas na mente das pessoas que não estão cautelosas, que não estão prevenidas, que decidiram não tomar o cuidado necessário e estão dando ouvido a falsos profetas. Portanto, nós devemos entender, como é que eu meço se alguém é ou não é um falso profeta? Começando pelas Escrituras, irmãos. Aquilo que ele está falando pode ser averiguado pela palavra de Deus? Será que aquilo que ele está dizendo verdadeiramente é bíblico? Uma das coisas que eu tenho mais incentivado e sempre incentivarei é, quando eu estiver pregando, esteja com a sua Bíblia, apostos, para que aquilo não seja somente uma coisa dita por minha boca, da minha vontade, mas sim seja algo dito pela palavra de Deus. Se eu começar a pregar uma coisa que é contrária ao que está no texto, eu preciso ser o quê? Silenciado. Eu preciso ser calado. Nós precisamos ter essa convicção. No versículo 21, ele diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23, então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você prestou atenção aqui no que o texto disse? Quem é que chega na presença do Senhor e que o Senhor disse que não conheceu? Aqueles que durante a sua vida estavam falando, Senhor, Senhor. Aqueles que estavam operando sinais e maravilhas. Entendam, irmãos, a grande parte do movimento pentecostal vive baseado em mentiras, certo? Mas isso não quer dizer que Satanás não tenha poder para operar maravilhas, não. Satanás tem. Você lembra do que aconteceu com Jó? Quando Deus permite que Satanás atue, Satanás tem grande poder. Ele não é todo poderoso como Deus, mas ele tem grande poder e os seus demônios também. Você lembra do que aconteceu lá no Egito? Quando Moisés foi enviado para dar início ao processo de libertação do povo, o que aconteceu? Os magos estavam a serviço de quem? Do Deus de Israel? E eles não estavam fazendo sinais e prodígios? Nós precisamos entender que vão existir muitos que estarão fazendo sinais e prodígios, que estarão dizendo Senhor, Senhor, dizendo que Deus é o proprietário deles, que eles servem a Deus, mas continuam como lobos em pele de cordeiro. Eles podem enganar grandes multidões, mas no dia que eles se apresentarem na presença do próprio Deus, Jesus dirá: eu nunca vos conheci. Lembra dessa palavra conhecimento aqui? Já expliquei para vocês. Quando Jesus diz, eu nunca vos conheci, quando Deus Pai falar isso para eles, eu nunca vos conheci, ele está falando não só sobre não ter ciência, porque Deus tem ciência de todas as coisas. Ele está falando de nunca tive um relacionamento com você. Você está me chamando de Senhor? Eu nunca tive esse laço contigo. Eu nunca fui teu Senhor. O teu Senhor é Satanás, o teu Senhor é a tua própria vontade, o teu próprio desejo. Então você que pratica a iniquidade, mesmo parecendo que não pratica, apartai-vos de mim, malditos. Você entende a seriedade disso? Tome cuidado. A vida cristã é feita para ser vivida em alegria, sim. Isso é verdade. Deus é muito mais glorificado em nós quando nós nos contentamos nele. Isso é verdade. Deus não quer que nós sejamos pessoas tristes ou apáticas. Isso é verdade. Mas isso não quer dizer que vivemos uma luta de piedade sem lutas. Não dá. Viver uma vida de piedade diz respeito à mortificação da nossa própria vontade. Aquele que não tomar a sua própria cruz e seguir após mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz e seguir a Cristo é um sinônimo de uma vida tranquila? É um sinônimo de uma coisa que não exige sacrifício? Não, pelo contrário. Tomar a cruz é um símbolo de morrer para si e viver para Cristo.
Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, onde ele vai falar sobre o batismo, o que ele fala sobre o batismo? Ele diz: assim como o Senhor Cristo foi morto e sepultado, nós pelo batismo também fomos mortos e sepultados com ele, para que assim como ele foi ressurreto, nós voltássemos para ter uma nova vida com ele. Não adianta achar que eu sou crente, se a minha vida é contrária aos mandamentos do Senhor. Eu tenho que parar de me enganar. Talvez você esteja enganando a você mesmo, talvez você esteja enganando as pessoas que cercam você, mas eu quero que você lembre, você ainda está vivo. Se você tem se enganado, vivido uma vida contrária à vontade do Senhor, e se você quer realmente viver uma vida que agrada a Ele, arrependa dos seus pecados, clame a Deus por perdão, clame a Deus por misericórdia. Deus não rejeita alguém que está com verdadeiro coração quebrantado. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Portanto, viva para o Senhor. Se você tem andado por toda a sua vida pelo caminho largo, achando que é simples, que você um dia vai chegar na presença do Senhor e vai convencê-lo a aceitá-lo no céu, entenda, você precisa abdicar da própria vontade para seguir a vontade do Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo do Senhor para a nossa vida. E isso é o que verdadeiramente é mais valioso para cada um de nós. Amém? Na próxima semana nós vamos ver o final desse sermão. Eu quero que você esteja aqui. Eu quero que você entenda a preciosidade que é nós meditarmos nesse grande sermão do Senhor Jesus Cristo, para que você lembre-se, nós, apesar do nosso pecado, apesar das nossas falhas, podemos caminhar de modo que agrade a Deus. Nós podemos nos alicerçar na rocha que é Cristo. Nós podemos viver uma vida que agrada a Ele. Essa vida diz respeito a uma vida difícil, de abnegação, mas não uma vida impossível. Deus não nos pede nada que seja impossível de nós praticarmos. Tudo que Ele nos pede para fazer, se nós verdadeiramente colocarmos sobre Ele e pegarmos dele a força, seremos capazes de fazer, meus irmãos. Esse deve ser o nosso pensamento. Amém? Senhor, nos ajuda a andarmos pelo caminho estreito, Pai. Nos ajuda a fugirmos, a termos cuidado com os falsos profetas, aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas que na verdade estão distante de Ti, que honram a Ti com os lábios, mas no seu coração estão distante de Ti. Não nos permita ser como eles, ó Pai. Nos ajuda a sermos servos fiéis a Ti, que Te amam, Te obedecem e que abrem mão da sua própria vontade para cumprir a Tua vontade. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.